Muito boa noite, caríssimos telespectadores da Record News. Estamos iniciando mais uma edição do seu Conexão ND. Hoje, com um convidado muito especial, um dos mais brilhantes, mais talentosos, éticos e corajosos jornalistas da imprensa brasileira, com prêmios nacionais e repercussão internacional do seu trabalho. Estamos falando do jornalista Augusto Nunes, diretor de conteúdo do Grupo Record, da RC7, comentarista político do Jornal da Record todas as noites, também que conduz o programa Direto ao Ponto, participa também com igual brilhantismo no Pingo nos Is e é o futuro âncora do Jornal da Record News. Augusto Nunes, prazer, honra, felicidade de recebê-lo aqui no Conexão ND. Muito boa noite, meu caro. Boa noite, Moacir. O prazer é todo meu em participar do teu programa, em conversar com você. E muito obrigado pela chance aí de falar com o pessoal do nosso estado. Eu sou descendente de catarinenses, sou neto. E nós... Catarinense, gosto muito de conversar com vocês. Qual foi a última vez que você veio para Florianópolis, Santa Catarina? Tem ideia? Boas O quê? lembranças? A última visita aqui ao estado, a Florianópolis. Eu estive aí há um ano. Mas veio... Faz um ano que eu estive aí. Veio silencioso. Então, faz pouco tempo até, mas passei muito rapidamente por Santa Catarina. Muito Preciso bem, ficar Augusto... mais tempo e prometo voltar aí para a gente conversar pessoalmente. Maravilha. Augusto Nunes, entre outros prêmios, tem 5 prêmios ESSO. Ele era diretor e colaborador, depois diretor da revista Veja, do período de 73 a 86, e emplacou com matérias especiais, porque tinha muito conteúdo, muito talento, 127 capas, daquela que era na época a melhor revista brasileira. Participou do programa Roda Viva durante 2 anos e foi diretor de redação dos principais jornais do Brasil. O Estado de São Paulo, Jornal do Brasil na época de ouro, e do Jornal Zero Hora aqui do sul de Santa Catarina, além de diretor também da revista Época. Segundo a pesquisa realizada pela Fundação Getúlio Vargas, Augusto Nunes está entre os 5 mais importantes jornalistas brasileiros. E eu colocaria hoje como certamente o primeiro, sobretudo pelo seu talento, pela sua linguagem, pelo seu texto, pela coragem, pela ética e pela independência. Augusto Nunes, o que vai acontecer com esse novo desafio que você vai enfrentar aí no Grupo Record, por favor, como âncora do Record News? Bom, antes de tudo, eu reitero meus agradecimentos por conversar com você. É uma chance muito especial de trocar ideias com alguém muito inteligente. É uma honra estar no teu programa. E eu conheço mais uma parte aí da nossa Record. Eu comecei a fazer comentários da Record há 1 ano e meio, no Jornal da Record. Comentários diários. E me dei muito bem, com muito à vontade, falo com total liberdade. Né? O ambiente é o melhor possível e é mais um espaço que a gente pode usar para comentar a realidade brasileira. Eu acho que os jornais, os chamados grandes jornais, estão retratando um Brasil distorcido, um Brasil que existe muito mais na cabeça de jornalistas aí que são militantes do que na realidade, né? A realidade é outra. Então, esses espaços têm de ser valorizados e é o que eu vou fazer com a nova oportunidade aí de ancorar o programa da Record News. Estou muito satisfeito, por estímulo até da própria Record. Eu não precisei deixar de fazer os programas que eu fazia no rádio, que é um veículo que eu descobri só há 3 anos, né? 3 anos, 4, e me dei muito bem, estou muito feliz. Então, vou poder agora, conjuntamente, participar de programas de rádio que são importantes e participar de uma TV que logo será a maior do Brasil, não tem a menor dúvida. Tem a menor dúvida. Já é mais sincera, é mais verdadeira. Logo será a maior. Augusto, quando eu estou no carro, eu ouço muito a Jovem Pan aqui de Florianópolis, né? Jornalismo muito bom também, bem ativo, bem regional. Mas é curioso que, quando eu estou em casa, eu estou na Jovem Pan pela televisão, pelo YouTube. É um fenômeno novo também na mídia brasileira, né? Sem dúvida nenhuma. Né? É o rádio virando TV, né? O alcance dos comentários do rádio é um alcance nacional, cobre todo o país, e agora com imagens, virou TV. Virou TV. Acho que é o caminho que o rádio tem de seguir naturalmente. A televisão está cada vez mais ágil. Televisão aberta ou não,
é cada vez mais ágil e, com isso, faz o papel que as revistas semanais de informação desempenhavam, agora não mais, que é o de publicar o fato e a análise. A televisão é rapidíssima nisso e o rádio é instantâneo. Então, se você apresenta a notícia e mais a análise, uma análise sincera, não precisa ser uma análise encampada por todo mundo, que não existe essa verdade absoluta. Tudo bem, as pessoas podem discordar. Agora, tem de ser sincero e tem de falar de fatos, não de versões. Eu não uso a palavra narrativas. Não. Existe a verdade, existem versões. E hoje as pessoas disfarçam como narrativas. Não. Só há uma verdade que é a verdade factual, que é o contrário da mentira. Então, eu acho que, fazendo isso, o rádio e a TV competem com os mais avançados, as mais avançadas plataformas, plataformas que a gente tem na internet. O ouvinte, e que virou espectador, e o espectador da TV, ele acompanha a análise já junto com o fato, ele começa a pensar. E isso aí é o jornalismo moderno. Augusto, com o currículo que você tem e agora com essa nova experiência, né, você faz muito bem rádio, faz bem televisão, faz bem jornal, faz bem revista, faz bem livro também, escreve bons livros premiados. O que está acontecendo com alguns setores da chamada grande mídia brasileira ultimamente? Eu acho que o que está acontecendo, Moacir, é que você confunde o que você quer que aconteça com o que vai acontecer, presumivelmente. E pior, você confunde o que você gostaria de estar vendo com o que o povo vê com muita clareza. Então, vou dar um exemplo desta semana que passou. Os jornais apresentaram as mudanças no Ministério da Defesa e no Comando das Forças Armadas como uma crise. Como uma crise. Então, você lia notícias sobre um possível autogolpe dado pelo próprio presidente Jair Bolsonaro. Em outro texto, você lia que as Forças Armadas estavam rebeladas e a ponto de tentar uma quartelada qualquer contra o presidente da República. Aí você lia outro texto falando em socos na mesa, tapas na mesa, discussões em reuniões entre chefes militares, sem que fossem identificados os autores, né, os envolvidos nas supostas desavenças. E eu simplesmente disse o seguinte, olha, o que vai acontecer é nada, porque o que houve é uma troca, sem que o presidente da República saísse de suas atribuições, ele trocou ministros que não o agradavam por outros. É isso que acontece, é o que aconteceu ao longo da República e é o que continuará a acontecer. Subir outro, ponto final. Pois bem, foi o que aconteceu. Pela primeira vez, os jornais tiraram da primeira página a pandemia, para isso serviu. A pandemia como noticiário de necrotério. É para estragar o teu dia e tirar todas as esperanças de melhora. Esse é o noticiário, é a linha do noticiário. Agora, tiraram para botar uma crise militar que não houve, até porque o Exército Brasileiro hoje é profissional e age conforme a Constituição determina. O Exército Brasileiro, as Forças Armadas, aceitaram como comandante um comunista, que era o deputado Aldo Rebelo, do PCdoB, normalmente, e civil. Aceitaram a própria dissolução, em 1999, do Ministério, o confisco do status de ministro dos comandantes do Exército, da Marinha e da Aeronáutica, e aceitaram como comandante o Valdir Pires, que se exilou, foi dirigente no governo Jango. As Forças Armadas aceitaram Jacques Wagner, né, que é um esquerdista declarado, militante. Por que não aceitariam um general no lugar de outro general? Não faz sentido. E se você olhar as coisas como as coisas são, você só pode chegar a essa conclusão. Então, o leitor se sente enganado
Isso se reflete na tiragem dos jornais hoje. Quando eu dirigi o Estadão, na virada dos anos 80 para 90, a tiragem do Estadão aos domingos era de 500 mil. Hoje, a soma dos 10 principais jornais do Brasil é de 500 mil exemplares, o que era de um jornal há 30 anos. Isso mostra o desconforto do leitor por saber que o que ele está vendo não é refletido nas páginas dos jornais. Augusto, é militância política. essa questão da qualidade do produto jornalístico também está acontecendo agora na pandemia, você levou bem. Aqui em Santa Catarina, eu recebo mensagens por WhatsApp, com amigos, entendeu? Pessoas que me encontram, às vezes, em alguns locais, eu tenho circulado muito pouco, mas que dizem o seguinte: não ligo mais da televisão, algumas emissoras da televisão, porque é TV mortuária, é TV do necrotério. E a audiência aqui, pelo menos, cai verticalmente. Este é um fenômeno nacional e como explicar isso? Os proprietários das emissoras, os colegas não observam essa perda de credibilidade? Isso tem seu preço, né? O que eu acho, Moacir, é que desapareceu nos jornais de São Paulo a figura do dono do jornal que imprimia, porque tinha direito a tanto, a linha editorial do jornal. E desapareceu também a figura do diretor de redação. Eu exerci esse cargo durante muitos anos em vários lugares e era sempre assim, você fazia a ponte entre a direção e a redação. É evidente que a redação tem que dar notícia. É isso. Sem editorializar. E é mais do que evidente que a direção do jornal tem o direito de expressar o seu ponto de vista e pensa sobre qualquer assunto na página de editoriais. Agora, não existe o diretor que comanda a redação, não existe o dono do jornal, nos maiores jornais. Os que ainda têm donos, que pertencem ainda à família, os representantes da família não aparecem. Então, você tem um caos em redações, né, a cefalia em redações que são, historicamente, tendentes a favorecer o PT. A maioria dos jornalistas é militante de PT. Eu nunca militei em partido nenhum. Acho isso uma contradição na raiz. Não faz sentido. Você não pode servir a dois senhores. Ou você serve a verdade, ou você milita. Se eu estou num partido, não vai me interessar uma notícia que desagrada ao meu partido. Então, eu não milito. Nunca. Hoje você tem militantes acusando, por exemplo, de responsável pelos mortos por Covid-19, o presidente da República, que foi impedido pelo Supremo Tribunal Federal de conduzir a política de combate ao coronavírus. Isso aí está escrito, o Supremo fez isso. Em São Paulo, por exemplo, como em Santa Catarina, foi assim, o governador conduziu, ele montou a estratégia e executou. Então, qual é a culpa que tem o Bolsonaro? É porque ele não gosta de usar máscara? Porque ele acha que não funciona o lockdown? Eu também acho. Tanto não funciona que nós estamos vivendo aí os mais rigorosos lockdowns sem que a letalidade caia. Verdade. Aí vem o governador, ele apresenta os números iguais aos anteriores ao lockdown e diz, não, como a coisa está assim, vamos para outro lockdown. É mais que falta de imaginação. É uma forma de insanidade, dizia o Einstein, você repetir uma fórmula querendo que ela dê resultados diferentes do que deu. Então, é vacinação que resolve. Aí, a crítica. Não, mas encomendou a vacina muito tarde. O Dória encomendou cedo. Nem por isso deixou de enfrentar dificuldades num mercado em que a procura é muito maior que a oferta. Agora, o Canadá, que fez as encomendas em julho do ano passado, está vacinando menos que o Brasil. O Brasil anteontem, há 3 dias, me recordo bem, chegou a 1 milhão de vacinados, de vacinações diárias. Nenhum país do mundo está fazendo isso. Aí o que fazem os jornais? Relativizam.
tantos em relação à população. Isso significa que o Brasil vacinou 3% inteiramente, com 2 doses. Tá bom. Por que não usam essa relativização no número de óbitos, como fazem todos os países do mundo? É mortes por milhão. E em mortes por milhão, o Brasil não está pior que vários países europeus, né, que países importantes, que toda a América Latina, com exceção América do Sul, com exceção do Chile. Esses são os fatos. E os fatos não morrem. Não adianta, você pode trucidá-los, mas eles permanecem vivos. E uma hora prevalecem. Augusto, você como um dos mais bem informados jornalistas do Brasil, que explicação tem para esse verdadeiro bombardeio contra o governo federal, contra o presidente Bolsonaro, como você acabou de falar? É porque, como se ouve aí, se lê, ele cortou a publicidade dos grandes veículos de comunicação, ou porque a questão é ideológica, é partidária, qual é? Ou ele é muito ruim, o presidente Bolsonaro, na relação? Qual é a razão? Eu acho que você tem assim, vários fatores aí conjugados. Em primeiro lugar, o PT não aceita derrotas, nunca aceitou. O PT, antes de chegar ao poder, ele começou com esse negócio de fora fulano, é quem estivesse no poder. Não nos esqueçamos de que o PT passou 8 anos do governo Fernando Henrique. Quando o próprio Fernando Henrique me contou isso, eu demorei a acreditar, rejeitando todos os projetos do governo. Quer dizer, nenhum valia a pena aprovar. A cabeça do PT, não. Eles rejeitaram a Lei de Responsabilidade Fiscal e o Plano Real, por exemplo, e nunca se penitenciaram por isso. Mas o PT fez isso e, em 1998, Fernando Henrique foi reeleito em novembro. Novembro, outubro, não me recordo agora, mas foi no primeiro turno. Em janeiro, poucos dias depois do início do segundo mandato, o deputado Tarso Genro saiu com a campanha Fora FHC, pedindo o impeachment do presidente da República, já naquele momento. Ele não tinha acabado ele acabava de renovar o mandato por ampla maioria de votos, o PT queria tirar. O PT, que depois gritaria fora Temer, só acha golpe o impeachment, que seguiu as regras constitucionais impecavelmente, da Dilma Rousseff, que foi um aborto político na história da política brasileira. A mulher que passou 5 anos sem falar coisa com coisa. Eu acho a Dilma ininteligível. Tanto ela foi uma péssima presidente que o PT, quando o Lula não pode ser candidato, vai buscar outro. Pega um Haddad da vida, que é um poste. E por que não lança a Dilma, que tem direitos políticos conservados ilicitamente pelo ministro Ricardo Lewandowski, em parceria com o Renan Calheiros? Lança a Dilma, para ver o que acontece, para ver o que o povo pensa dela. É claro que isso aconteceria com o presidente Bolsonaro. O presidente Bolsonaro não tem um temperamento que o ajude. Ele não é de conversar, fazer acertos e tal, a chamada articulação política. Toda vez que eu ouço esse nome, eu ponho a mão no bolso para me proteger. Então, o PT quer tirar o Bolsonaro a qualquer preço. As eleições estão aí. Né? Já vem cheio. Daqui a pouco teremos um ano eleitoral. Por que não esperam para ganhar nas urnas? Tá? Por que pressionam, para usar um verbo brando, o Supremo Tribunal Federal para que o Lula seja absurdamente autorizado a participar de eleições, mesmo sendo condenado em 2 instâncias, né, por crimes que cometeu, e faltam outras. O Lula é tratado como um estadista, apesar do prontuário, pela imprensa, que trata como bandido um presidente que até agora não pode ser acusado de ter participado por anuência ou por omissão de qualquer escândalo que foram diários nos 13 anos de governo do PT, escândalos de corrupção. Bolsonaro é acusado por crimes cometidos pelo filho, digamos, e que foram anteriores, aconteceram antes da eleição.
De 1º de janeiro de 2019 até agora, não houve nada parecido com Petrolão, Mensalão. E, no entanto, ele é tratado como corrupto pelos adoradores de um corrupto no PT. Aí você tem, além do PT, você tem os satélites do partido, forma a esquerda brasileira, que está com a cabeça estacionada no século passado, e tem também os que se chamam agora de centro, né, que é essa geleia geral que assinou um documento e que reúne um apresentador de auditório e o Ciro Gomes, que era revolucionário até anteontem. Augusto, a respeito desse manifesto, o meu artigo no final de semana foi intitulado Democratas de Araque, porque essa mistória da política aí não dá para entender. Eles estão defendendo a democracia. Onde é que a democracia está ameaçada? Você tem 2 minutos antes do intervalo comercial, por favor. Nunca. Por favor, não, vamos lá. Pode prosseguir. Moacir, veja bem, eles se dizem democratas, né? Os democratas de manifesto, como eu vivo lembrando. Eles assinam um manifesto exigindo a democracia ameaçada, exigindo que ela seja preservada, etc. Tá? E não permitem que o Sérgio Moro, por exemplo, assine. Então, eles excluem. Eles chamam todos os que divergem de fascistas. Pois bem, a democracia pressupõe o convívio dos contrários. O teu adversário não é necessariamente um extremista, muito menos um fascista. Fascista é quem impede a manifestação, a expressão, a liberdade de expressão do outro. Liberdade de expressão não é a nossa. Respeita a liberdade de expressão quem respeita a liberdade de expressão dos outros. Para mim, podem falar o que quiserem. Todo mundo tem o direito de votar em quem quiser, escolher o partido que quiser, desde que não cometa crimes e não seja ladrão, nenhum problema. Agora, eu, por exemplo, sou chamado de fascista. Várias pessoas que são democratas históricos, né, são chamadas de fascistas. Isso é coisa de fascista. Eles não aceitam o convívio dos contrários. O Brasil, que é o país do futebol, tem torcedores radicais de times. Eu, quando morei no Rio Grande do Sul, fiquei impressionadíssimo com o Grenal permanente, que ali é rivalidade para valer mesmo. E, no entanto, à noite encontrava os gremistas e os colorados no bar, bebendo juntos e tal. Na política, deveria ser assim e é para gente civilizado, como você, como eu. Não tem problema. A pessoa quer argumentar em sentido contrário, estou aí para ler com atenção. Mas eles vêm, o jeito é muito estranho, a pessoa que levanta, liga o computador, te manda um palavrão e aí vai embora. Já te ocorreu isso aí? Não, certamente. Eu não fiz isso nunca na vida. Ok, Augusto. Esses caras são os radicais perigosos. E, no entanto, acham que radical é o de direita, porque a direita finalmente mostrou a sua cara no Brasil, que era proibido ser. Houve uma entrevista famosa do Luiz Eduardo Magalhães para Playboy, em que o repórter perguntou: e como é que você se define ideologicamente? Ele falou: olha, põe aí que eu sou de direita, e precisa haver pelo menos um brasileiro declaradamente de direita. Sou eu. Porque até o Maluf se qualificava de centro-esquerda. Augusto, vamos agora para um rápido intervalo comercial e, na sequência, eu gostaria de ouvir a sua opinião sobre quais os principais erros do presidente Bolsonaro, seu novo projeto literário para o Brasil e também patrulha ideológica na mídia brasileira. Em seguida, após o comercial, estamos com Augusto Nunes, um dos mais brilhantes e talentosos jornalistas brasileiros. Até já. Este é o Record News, Conexão ND, hoje com a entrevista com o jornalista premiado, conceito nacional e até internacional, Augusto Nunes, comentarista
do Grupo Record, diretor de conteúdo do Grupo Record em todo o Brasil. A partir desta segunda etapa do nosso programa que estará disponível na íntegra no portal ND+, e também nas redes sociais da internet. Queria registrar aqui Augusto, um amigo comum, querido amigo comum, o grande jornalista, escritor catarinense Dionísio Silva, que fez esse primeiro contato aí para viabilizar essa entrevista, e agora está sendo homenageado com um filme sobre um fato jornalístico histórico, que foi a descoberta que ele fez como jornalista do fundador da revista Newsweek, que acabou casando com a catarinense e que hoje está enterrado, sepultado no município de Agrolândia, aqui em Santa Catarina. Então, a minha homenagem ao nosso grande Dionísio Silva, que é também, além de um grande jornalista, é um dos melhores escritores aqui de Santa Catarina, romancista, contista famoso. Ok, Augusto? Nossa homenagem para o seu companheiro, nosso comum amigo, o grande Dionísio Silva. Subscrevo tudo que você disse. Dionísio é um grande amigo, um grande escritor. Aí foi o responsável aí pelo primeiro contato, para que eu tivesse o prazer de conversar com você. Então, ele ganhou mais pontos ainda. Vamos ver, grande então. Dionísio. Vamos ver, então, os principais erros do presidente Bolsonaro na sua avaliação nesses 2 anos e 3 meses de governo. Eu acho que ele procura problemas que ele pode perfeitamente evitar. Ele tem, de vez em quando, eu disse isso a ele, inclusive, lealmente. Ele me lembra a figura da pessoa que atravessa a rua para pisar numa casca de banana na calçada do lado de lá. Não precisa. Não precisa. Ele devia evitar isso aí, né? Não precisa ficar brigando com jornalistas ali, repórteres, é uma bobagem. Ele cita o nome ainda, que dá notoriedade a quem não merece. Eu acho que ele tem dificuldade para ouvir algumas pessoas que são leais. Ele não gosta de ouvir crítica. Pouquíssimos presidentes aceitam isso, né? Mas ele não gosta. E acho que, às vezes, ele se fecha um pouco, não, se fecha bastante e restringe o círculo de conselheiros à própria família. Acho isso ruim. Acho que ele deveria prestar mais atenção ou designar alguém que cuide disso para áreas que não são bem tratadas pelo governo federal, cultura, por exemplo, turismo. Acho um crime o Brasil não explorar o turismo como deve. Verdade. E ele deveria nomear para essas áreas os especialistas tão competentes quanto os que ele nomeou para determinados ministérios mais técnicos. Exemplo é o ministro da Infraestrutura. Tarcísio, ministro da Infraestrutura. Eu estava lendo agora, há poucos dias, nos jornais, ele está fazendo esse mega leilão de aeroportos, tá? Ele vai conseguir mais 10 bilhões, o que representa uma quantia superior à do orçamento do ministério dele. Ele não se queixa, ele faz. Ele, todo ano, aliás, a má vontade da imprensa, você pega no detalhe. Todo ano a imprensa dizia que estava paralisado o fluxo das safras do Centro-Oeste, porque aquela estrada de Cuiabá até o Pará estava interrompida pelo lamaçal de alguns quilômetros num determinado trecho. Ele assumiu, 3 meses depois, estava asfaltado esse trecho, nenhum jornal noticiou, e naquele ano, pela primeira vez, não houve a paralisação do fluxo. Então, essa é a má vontade. Agora, tem o Tarcísio, Paulo Guedes, é um ministro que está lidando com uma crise tremenda. A economia brasileira vinha vindo muito bem quando surgiu a pandemia, que afeta todos os países do mundo. No entanto, ele dá um jeito de arrumar auxílio emergencial num país paupérrimo, um país que o Lula dizia que já não tinha mais pobres, porque ele acabou com a pobreza. Acabou com a pobreza da família, só. Os pobres continuaram onde sempre estiveram. Há vários ministros, a ministra da Agricultura lida com o agronegócio no exterior e no Brasil com muita competência. Eu acho que era só botar nessas áreas, que eu disse que estão um pouco órfãs, gente com esse calibre, essa qualidade. É isso que deve ser feito. Agora, até o momento, o Bolsonaro não fez nada que lembre algum dos pecados que a imprensa deu como certo que ele cometeria. Ele fez alguma coisa
contra os gays, ele tentou votar alguma lei misógina, nada, nada. Ele está agindo como um democrata. Agora ele responde, bate duro, por temperamento ele faz isso. Agora, e o Lula? O Lula exigiu a demissão de uma jornalista, de uma técnica do banco, me escapa agora, o Santander, que fez uma previsão correta quanto ao quadro, quadro econômico do governo Dilma. Ele pediu a demissão em público. E pior, o dono do Santander atendeu. É verdade. Isso é o Lula. O Bolsonaro, ele não deveria, falando das coisas que ele devia evitar, bota máscara. Não tem problema, eu uso. Eu evito aglomerações. Isso, sobretudo, para não dar instrumentos aos que o criticariam, mesmo que não tivesse feito isso. Ele está fornecendo vacinas, por exemplo, continua sendo chamado de genocida. Genocida é uma acusação séria. Os mesmos que chamam de genocida alguém que está muito longe de ter cometido um genocídio, tratam como ex-presidente um ladrão. Então, esse tipo de tratamento é que mostra que ele está numa situação que me recorda: o desfecho não será o mesmo, para azar dos antagonistas dele. Nenhum presidente merece isso. Mas ele me lembra o que houve no começo do governo de Getúlio, e que aparece nesse livro que eu escrevi, do Samuel Weiner, Minha Razão de Viver, Memórias do Samuel Weiner. Ele conta que na campanha de 1950, Moacir, nenhum jornal mandou sequer um repórter para acompanhar a campanha de Getúlio Vargas. O Samuel Weiner era o único. Ele acompanhou pelos diários associados porque ele pediu para o Assis Chateaubriand, que era o dono, e o Assis Chateaubriand vai. Aí, quando terminou a campanha, Getúlio venceu, Getúlio perguntou para o Samuel Weiner: por que eles não mandaram ninguém? Olha, o senhor vai ter que criar um jornal, se o senhor quiser ser notícia de primeira página, porque eles vão fazer isso o tempo todo. A imprensa, como o senhor percebeu, disse o Samuel Getúlio, não elege ninguém, tanto que o eleito tinha sido Getúlio, mas atrapalha o governo, que eles vão tentar. Então, o Getúlio foi perseguido durante 4 anos, embora tivesse um apoio popular muito grande. Eu nunca vi depois, eu não tinha nascido quando isso aconteceu com Getúlio, eu era bebê, aliás. Mas eu acompanhei todos os presidentes do Jânio para cá. Eu nunca vi nenhum tão perseguido. Verdade. Não conheço nenhum exemplo parecido. É perseguido. Amanhã a manchete será contra. Depois de amanhã a manchete será contra. E o noticiário de uma TV que se especializou em ser representada por porta-vozes de necrotério. Parece isso. Augusto, você conhece melhor do que eu a história do Brasil, no início da República, o grande Rui Barbosa advertia de que a pior ditadura que existe é a ditadura do judiciário. Sim. O Supremo está especializando nisso, hein? Quem é que vai parar essas barbaridades, essas inconstitucionalidades flagrantes do Supremo Tribunal, de ministro do Supremo Tribunal Federal? Essa é a ditadura real, Moacir. Essa é a ditadura real já existente. Já existente. O que aconteceu na segunda turma com a Lava Jato mostra que no faroeste à brasileira, que o PT criou, é o bandido que persegue o mocinho e é o vilão que tenta prender o juiz. Primeiro, eles não são juízes, eles são advogados. Tá? Com exceção do Luiz Fux, foi juiz, fez concurso e foi aprovado para ingresso na magistratura, os outros são advogados. Tá? Escolhidos por o presidente por circunstâncias variadas. O Lewandowski, que é um medíocre professor de direito, aqui os alunos achavam péssimas as aulas dele, foi escolhido porque a mãe dele
era amiga da Marisa Letícia, primeira-dama, e indicou. Não estou inventando, não. Foi isso. O Toffoli foi reprovado 2 vezes no concurso para ingresso na magistratura paulista. Como é que alguém, Moacir, que não conseguiu ser juiz da menor comarca paulista pode ser presidente do Supremo, como foi até recentemente? Eu li um voto dele em estado bruto, antes de passar pelos assessores, que esses sim sabem escrever, fiquei horrorizado. Seria reprovado, acho, 0 com louvor em qualquer prova do Enem. Esses estão decidindo tudo, mudando o voto, como fez, para minha decepção, a Carmen Lúcia, sem que tivesse acontecido nada além de um roubo, de violação de correspondência. O Gilmar Mendes, agindo como juiz dos juízes, arrogante, vive telefonando para patrões aí para pedir a cabeça de jornalistas. Quem faz isso é figura sórdida. Não tem o respeito dos brasileiros, porque não podem andar na rua. Quero ver se eles fazem o teste da Paulista. Apareçam lá e tentem atravessar 200 metros da Paulista para ver como reage o povo, para ver quem respeita quem. E, no entanto, fazem o que querem em pandemia, economia, nomeações de subordinados que são da alçada do presidente, fazem o que querem. E quem vai parar isso? Eu acho que é o povo, como sempre. O Brasil será o que o povo quiser. Eu vivo repetindo isso. O povo na rua faz qualquer coisa acontecer. O Ibsen Pinheiro, que é o gaúcho que foi presidente da Câmara durante o impeachment do presidente Fernando Collor, ele dizia, olha, o Congresso faz o que o povo quer, mas ele precisa se fazer ouvir, precisa ir para a rua. O Collor caiu por causa do povo. A Dilma caiu por pressão popular. O Lula foi preso porque o povo queria e ainda quer. Agora, o povo não quer, não há uma porção significativa do povo brasileiro que queira o impeachment do Bolsonaro. Portanto, não estão dadas as condições políticas para isso. E os jornais noticiam impeachment iminente todo dia. Todo dia. Não acontecerá. Agora, acho que o povo tem que se organizar em manifestações de rua, que evidentemente agora não são viáveis, mas para mostrar para o Supremo que é assim que o povo quer, porque eles têm de seguir a lei. Eles estão violando a lei, tá? Que eles deveriam garantir, eles estão institucionalizando a insegurança jurídica, Perfeito, que eles deveriam coibir, perfeito. E o povo quer o quê? Liberdade e segurança jurídica, que não existem. Augusto, O Supremo não deixa. Temos ainda 3 minutos do nosso programa para você falar um pouco sobre essa nova experiência literária. Você escreveu, eu li esse livro, acho que na década de 70, 80, Minha Razão de Viver, sobre a vida de história política e jornalística de Samuel Weiner. Depois, O Reformador, A Esperança Estraçalhada, foi um livro crítico. E agora você está pesquisando Os Presidenciáveis. É isso? Conta um pouco, 3 minutos para você falar um pouco dessa experiência. Isso aí, obrigado pela chance. Eu vou lançar agora, daqui a poucos meses, aí 2 ou 3 meses, pela Almedina, a editora, um livro em que eu conto meus encontros não divulgados com 10 presidentes da República do Brasil e com o Fidel Castro. São histórias inéditas, engraçadas, né? Com o Jânio, por exemplo, é uma bebedeira vasta, de várias horas, muito engraçada, mas eu não faço humor com isso, não, porque mostrando esse lado menos conhecido dos presidentes, você mostra a alma deles. E o Brasil vai saber por aí que a norma é ter na da presidência da República gente meio estranha. Né? Você tem o que tem de maluco na presidência, como vocês verão, mostra que o Brasil resiste a tudo. Resistiu até a Dilma Rousseff. Então, eu pretendo contar aí quem são eles nesse livro, eu acho que vocês vão gostar. Título provisório é Meus Encontros e Desencontros, entre parênteses, com 11 presidentes. Moacir, muito obrigado pela chance de conversar com você, foi um prazer enorme.
Augusto, o prazer foi todo nosso. Desejando aí muito sucesso aí nesse novo desafio. Informando a você, aos nossos queridos telespectadores, que agora no mês de março, o Grupo ND aqui em Santa Catarina, através do portal ND+, bateu todos os recordes segundo o IVC, com mais de 25 milhões de acessos apenas no mês, entendeu? Então, esse digital está crescendo. Ainda temos um minutinho ainda. O futuro é o digital na sua avaliação? Você que também tem uma atuação forte no digital? Desculpe, Moacir, eu não entendi a pergunta só final. O futuro é o digital? É o jornalismo digital? Eu acho que sim, acho que sim. Acho que o papel tende a desempenhar um papel secundário, e é o digital, né? Quer dizer, como estamos conversando agora. Eu gosto mesmo da conversa que hoje usa esse palavrão, mas devia presencial e tal. Não, acho bom estar junto com pessoas, mas à distância nós estamos conseguindo conversar e, para mim, um prazer. Essa conversa, eu acho que tende a crescer, né? A força do digital e também como eu dizia, pela instantaneidade. Basta ver o sucesso aí do teu programa, cumprimento quem está nos acompanhando, tá? E vocês estão em muito boa companhia, tendo Moacir aqui. Augusto Nunes, eu estou aqui com a lista de temas de pauta para a nossa conversa. Daria para fazer mais uns 2 programas, porque tem muito assunto. Não falando, por exemplo, sobre o ano que vem, para onde é que o Brasil vai caminhar, se vai para a esquerda, para a direita, vai para o centro, enfim. Voltaremos a conversar. Então tá bom, fica combinado então. Augusto Nunes, o seu Obrigado, sucesso Moacir. no Grupo Record é o sucesso do Brasil, o sucesso do jornalismo brasileiro. Esteja Muito certo, obrigado, um abraço. você tem uma grande torcida aqui em Santa Catarina. Um grande abraço, felicidade para você e para a sua família. Obrigado. Um abraço, obrigado. Amigos telespectadores, Conexão ND, hoje com Augusto Nunes, também disponível no portal ND+, na íntegra e também nas redes sociais da internet. Mais uma vez, grande abraço, saúde, felicidades a todos e até a próxima segunda-feira. Boa noite.